eu vou apresentar aqui alguns resultados do curso que eu fiz no interior deste projeto, que analisou a relação de políticas públicas urbanas e a questão de consenso. E como a própria Cláudia disse, eu vou retomar questões que eu apresentei, vocês já ouviram na edição anterior desse nosso encontro, sabe, com a linguagem, inclusive também discutida no tempo para poder não fechar exatamente, mas introduzir, digamos, a análise dos documentos focalizados. Gostaria de começar situando algumas questões bastante óbvias, dizendo algumas questões bastante óbvias, que nos permitam situar e relacionar as diferentes políticas de língua que são formuladas tanto no nível das instituições multilaterais, como a Unesco e outras, europeias e latino-americanas e brasileiras. O meu ponto inicial, na verdade, foi o de analisar especificamente as políticas chamadas de direito à língua e à diversidade cultural, das assim chamadas minorias sociais, em nome da ideia de um ideal, da instituição de um ideal igualitário, democrático, pluralista, por oposição ao ideal monista, de assimilação da sociedade. Eu com a língua vou enrolar. Bom, para começar, eu gostaria de dizer como é que pensamos essa relação entre língua e cidade. Como situamos isso para depois entender como é que a língua se torna um problema urbano? O que a cidade acrescenta ou introduz em relação à língua, em relação às políticas públicas que são formuladas para administrar essa questão através dos instrumentos legais, pensando um pouco essa relação entre o jurídico e o administrativo, que foi objeto de estudo. Então temos que pensar que a cidade se constitui, como diz Denis, associada à questão da quantidade, da concentração. Essa é uma característica pensando no ideal da cidade moderna, onde caracterizada pelo encontro com o diferente, com o estranho. Sobretudo se pensarmos na ideia da cidade cosmopolita moderna. Do que diz respeito às línguas e às culturas, temos essa multiplicidade de línguas e culturas que convergem à cidade, devido justamente a essa questão da concentração. Então, só lembrando da apresentação da missa, na mesa redonda da prefeitura, na segunda-feira, mostrando só um exemplo da escola, a cidade de Campinas, uma cidade que cresceu bastante, está constituída por grupos os mais diversos. E isso, é claro, se reflete na questão da língua. Ao mesmo tempo, e daí surge essa tensão entre unidade e diversidade, essa cidade moderna se constitui, se forma no contexto dos Estados nacionais, a partir do Renascimento, por sua vez associada à emergência do capitalismo mercantil e das necessidades jurídicas, políticas, administrativas desses estados, que promoveram uma homogeneização, uma uniformização linguística e cultural. Então, a unidade do Estado Nacional, como sabemos, como trabalhamos no projeto História Brasileira, é construída em torno dessa unidade de línguas e de cultura. Uma questão que é importante ressaltar é que nesse funcionamento dos Estados Nacionais, a língua se coloca de maneira muito central, se pensarmos na ideologia jurídica que sustenta esse Estado, que exige dos cidadãos um conhecimento das leis. Então, em comparação com regimes anteriores, na Europa, com o antigo regime, eram regimes que não exigiam essa adesão das massas, essa adesão direta das massas. Então,
Então, essa questão mesmo de analisar, quando lemos os documentos da Revolução Francesa, nós vemos que essa questão da necessidade do conhecimento das leis é colocada de maneira direta e explícita. E que as duas opções que eram dadas frente ao desconhecimento do francês, nesse caso, pela população da República, era, seja traduzirmos as leis, as línguas regionais, ou ensinamos o francês a todos. E é a segunda das soluções que venceu. Bom, então temos todo esse processo, uma situação justamente de assimetria, digamos, entre as línguas nacionais e as outras línguas dos territórios, né, sobre os quais esses estados se constituíram. Então, o que afeta, quando pensamos na Europa, as chamadas línguas regionais ou minoritárias, né, no que diz respeito ao Brasil e à América Latina, a situação das línguas indígenas e as línguas de imigração. Estou pensando aqui as de imigração do século XIX, início do século XX, sobretudo. Por outro lado, temos uma reedição e um novo processo. Primeiro, temos os processos nacionais. Temos, num segundo momento, mais recentemente, os processos transnacionais produzidos pela globalização, pela mundialização, que levam ao predomínio do inglês sobre as línguas nacionais. Então, se no primeiro caso nós temos as línguas nacionais como numa situação de força e de poder, como línguas majoritárias nesse sentido, no segundo caso, as línguas nacionais passam justamente a ter uma relação, assim chamada minoritária em relação ao inglês. Estou pensando tanto no inglês como língua dos intercâmbios internacionais, como pela chamada invasão do inglês nas diferentes línguas nacionais. Então, nós vamos ver que os instrumentos legais adotados, elaborados, as políticas, sempre atentam, né, para essas assimetrias produzidas nesses dois processos. Então, temos duas posturas paradigmáticas, né, frente a essa questão do múltiplo colocado dessa forma. Então, a primeira é justamente o chamado modelo jacobinista da Revolução Francesa, que promove justamente a unidade do Estado-nação, né, que opõe a unidade do Estado-nação à diversidade étnica, promovendo uma ligação direta, não mediatizada por grupos particulares, entre o cidadão e o Estado. As noções de etnia e de grupo étnico são vistas aí com desconfiança, inclusive pelo papel que as mesmas tiveram no desenvolvimento das teorias racistas e dos movimentos xenófobos a partir da segunda metade do século XIX. Temos no outro extremo, né, o modelo comunitarista anglo-saxônico, né, inspirado na tradição romântica alemã, que concebe a organização da sociedade a partir das diferenças etnoculturais dos grupos que a integram. A etnicidade é, nessa perspectiva, um conceito central na concepção dessas diferenças, sendo definida como um conjunto de traços culturais, crenças, valores, símbolos, ritos, regras de polidez e, no lugar de destaque, a língua, transmitidos da mesma forma de geração para geração de um grupo e que seus membros presumem serem essenciais. O que está em jogo nesse conceito de etnicidade é a fixação desses símbolos identitários que fundam a crença numa origem comum, a partir da qual se estabelece e se mantém a distinção entre nós e os outros. O que diferencia, em última instância, a identidade étnica de outras formas de identidade coletiva e cultural, no sentido amplo, é o fato de ela ser orientada para o passado. E estou já enunciando essas questões porque justamente reside aí, ao meu ver, essa é a tese com a qual eu trabalhei, a falha dessas
políticas de respeito à diferença, à diversidade, né, de línguas e de culturas. Então, a hipótese com que trabalhamos, né, é que as políticas baseadas nessa ideia etnocultural estão fundamentadas numa lógica consensual, construída em torno da noção justamente de cultura, né, que apagam a diversidade e a diferença. E essa, eu já aponto isso, né, por que eu coloquei comunidade? Eu volto atrás, distraí, porque quando eu comecei a trabalhar com essas políticas, uma questão que se colocava de maneira central era a própria noção de comunidade, tal como eu já tenho colocado. Então, na verdade, o meu trabalho começou por uma crítica dessa noção e dos sentidos específicos que comunidade tem nesses discursos, determinados discursos. Então, justamente, não é exatamente uma conclusão, mas, digamos, a precisão, que, por exemplo, se nós pensamos em comunidade, pensando na comunidade de Saussure, nós vemos que os sentidos são outros, não é o mesmo sentido de comunidade, o sentido de comunidade, tal como trabalhado nessas políticas, ou como trabalhado na sociologia da linguagem. Então, justamente, o ponto fundamental para entender esse sentido é o de associar a noção de etnicidade à de comunidade. Daí, a noção justamente de comunidade etnocultural. E a etnicidade eu estou entendendo como um modo específico de interpretar a cultura e o vínculo social, que tem dois efeitos, um que eu chamo externo e externo. O primeiro efeito de apagamento das diferenças internas a um grupo, dos insiders, trabalhados, né? E o efeito segundo para o exterior, a exclusão das diferenças externas, né, dos outsiders, exclusão que, de acordo com a formação discursiva, né, pode ir da discriminação, passar pela segregação e chegar à xenofobia. Isso depende, mas, na verdade, esses três movimentos dependem disso que eu procuro entender como uma visão etnocultural da sociedade, do vínculo social, que apaga justamente o político, a contradição. Bom, então, voltando, eu gostaria de retomar um pouco o nosso ponto de partida no projeto CAEL, né, das definições clássicas de consenso, né, tal como introduzido por Comte nas ciências sociais. Né. Então, consenso é nesse sentido, né, tal como definido, um modo específico de conceber um vínculo social fundamentado na ideia de afinidade, de acordo, de concordância entre seus membros. Para que a sociedade não se transformasse num amontoado de indivíduos, dizia Comte, devia buscar-se o consenso de uma comunidade moral de indivíduos com igual pensamento e igual sentimento. Bom, então, nesse sentido, enquanto elo que une a sociedade, o consenso já foi equiparado à ideia de cultura ou de unidade cultural. Então, essa concepção de consenso, e por isso eu digo de consenso etnocultural, né, nós vemos construída, né, nós vemos elaborada justamente a partir dessa ideia de etnicidade. Então, é justamente pelo fato dos membros de uma comunidade compartilharem traços culturais, costumes, tradições derivados de uma origem comum, real ou presumida, né, que eles teriam sentimentos e pensamentos comuns e deveriam se refletir nas políticas instituídas. E a língua seria um meio por excelência de expressão e transmissão dessa bagagem etnocultural transmitida de geração em geração e herdada dos ancestrais. Então, etnicidade, justamente, bom, isso eu tinha já colocado para vocês, né? É vista por esses autores, por Cunha Streeck como uma organização social da diferença de cultura, né? E
E o que está em jogo é a fixação dos símbolos identitários que fundam a crença de uma origem comum, personagens lendários, língua, costumes, tradições, e com ênfase para a orientação para o passado. Bom, esses autores, né, quando abordam a questão da etnicidade atualmente na antropologia, afirmam que falam do renascimento étnico e faz uma afirmação que para mim é muito sintomática, né, que justamente que a noção de etnicidade é uma categoria que substitui no século XX a de consciência de classe social no século XIX. Então é justamente essa falha de substituir uma categoria política, econômica, por uma categoria cultural que naturaliza as relações sociais, o problema, né, dessa visão. Eles afirmam que o desafio da antropologia atual, porque na verdade o que eu fiz foi procurar analisar, rastrear um pouco a noção de etnicidade nas ciências humanas, né, sobretudo na antropologia e na sociologia da linguagem, né, ver as relações que isso tem com os autores de referência da tradição alemã. Então temos justamente na filosofia, né, a ideia de nação e de cultura de Herder, né, e no século XIX, Ferdinand de Tonis. Bom, então, a relação com o Herder é uma relação que é mais explicitada e é mais trabalhada. Já a relação entre a noção de comunidade atualmente, tal como mobilizada nas ciências sociais, né, e Ferdinand de Tonis é muito menos explicitada. Mas ela é muito, ela ainda circula de maneira muito forte. Então, segundo esses autores, o que os trabalhos atuais de etnicidade procuram fazer seria superar esse viés essencialista, né, da romântica, para formular isso em termos mais sociais e mais humanistas. Eu procuro mostrar. É isso que está fazendo barulho. Então não foi só. Não foi só ontem a vingança contra a ambiência sonora. Né? Bom, então foi um pouco. Eu não vou passar, eu só vou talvez retomar uma outra formulação, né, para ver justamente como, e sobretudo, essa orientação, essa naturalização da cultura, essa orientação para o passado, né, aquilo que produz esses efeitos, né, que eu mencionei no início. Bom, aqui, na verdade, nós vamos ver como essas ideias circulam e se mantêm atualmente, que aparecem nessas políticas de língua. Então, a questão da língua na formação de Herder é uma maneira de sentir, de imaginar, de perceber própria a cada povo determinado, em razão de uma força orgânica que preside o desenvolvimento de cada uma de suas faculdades, e na língua e pela língua que ela se exprime e desenvolve. Então, temos que pensar justamente nessa questão do culto do passado dos ancestrais e a ideia da predestinação, né, que uma nação está predestinada eu vou passar muito rapidamente aqui, né, para ver justamente como essa questão do passado se coloca dentro disso, né, e fala, a vontade natural deriva do passado e pode ser explicada somente em termos concernentes a este, igualmente que o futuro, por sua vez, se desenvolve a partir do passado. Bom, aqui esse trecho a gente tinha lido, né, no ano passado, quando ele fala de consenso. Né? Temos que ver que Tonis leu Comte, né, que é da geração que leu e criticou, mas nós temos uma intertextualidade de alguns pontos que, mesmo que ele se oponha justamente ao curso comtiano, permanece. Então, o sentimento, não, o título é fantástico, tá? Vontade comum, consenso, direito natural, linguagem, língua vernácula, harmonia. Fala por si, né?
representa a particular força e contenção social que mantém unidos os seres humanos como membros de uma totalidade. Totalidade, acho que também não é por acaso, né? Isso terá desenvolvimentos posteriores. Tudo que se adapta à ideia desta relação de Gemeinschaft, que seria a comunidade natural, afetiva e real, desejável, né? Há de considerar-se uma vontade própria e real de aqueles que convivem unidos. Por esta razão, mais provável resultará o consenso quanto maior seja for a semelhança de constituição e experiência, ou quanto mais parecidos e harmônicos sejam a disposição natural, o caráter e a atitude intelectual dos indivíduos. O órgão real do consenso, mediante o qual se desenvolve e melhora é a linguagem. Bom, é claro que essa é uma formulação do século XIX, um pouco muito mais escrachada, digamos, mais assim, mas que veremos como isso se mantém. Então vejamos aqui essa intertextualidade, né, que responde à questão do vínculo social fundamentado na semelhança de sentimento e de pensamento. Né? Então, da mesma maneira que o uso geral da linguagem comum, ao fazer possível o entendimento mediante a fala, aproxima as mentes e os corações humanos, assim damos conta do comum estado mental que, em suas formas mais elevadas, costumes e crenças comuns, compenetra os membros de um povo, o qual significa a unidade e a paz vital de um povo, embora não garantamos. Então, nós temos justamente essa ideia do vínculo social baseado na semelhança. E aqui eu vou pular disso daqui, a relação entre a cidade e a tradição. Lemos somente a última parte, quando. Não, na verdade, não, qualquer que seja sua origem empírica, a cidade há de ser considerada como um todo, no qual a solidariedade individual e as famílias particulares que a constituem são necessariamente independentes, tanto no que diz respeito à sua linguagem, seus costumes, seu credo, como com sua terra, suas construções e seus tesouros, representa algo perdurável que sobrevive à sequência de gerações e reproduz sempre, em parte por si mesma, em parte mediante a herança e a educação de seus habitantes, o mesmo caráter e idêntica atitude intelectual. Então, a questão fundamental, e como aqui é colocado de maneira muito explícita e muito mais fácil de ver depois como isso aparece, né? Qual que é a questão de fundamentar o vínculo social no passado? A óbvia exclusão dos que recém-chegados, que chegaram depois, né? Que é a vida como totalidade, que é a base da vida da comunidade, subsiste na vida da aldeia e da cidade, que se perde na metrópole. Os estranhos podem ser aceitos e protegidos como membros da criadagem, ou convidados, ou bem temporal, bem permanentemente. Podem, deste modo, pertencer à comunidade como objetos, mas nada facilmente como agentes ativos e representantes da comunidade. Então, essa é uma questão fundamental que eu vejo que vocês tenham como disciplina. Bom, então nós vamos ver como essas formulações, vou passar rapidamente, permanecem na ciência social, na sociologia, quando vemos a definição de grupo étnico no dicionário justamente das obras de referência na área, temos um grupo social que compartilha uma ideologia comum, instituições e costumes comuns, e um sentimento de homogeneidade. Bom, essa questão, assim como eu falei aqui, a orientação para o passado exclui os que vieram depois, o fato de estabelecer quais são esses símbolos, crenças, valores que definem o que é uma comunidade é o modo pelo qual se estabelecem, digamos, essa homogeneidade interna e se apagam os conflitos. Nós sabemos o que faz parte da sociedade brasileira ou o que faz parte de uma determinada comunidade. Então, quem define, né, o que pertence e o que não pertence, o que é como se trata na sociologia da língua, o que é autêntico e não é autêntico.
temos, inclusive, vemos essa reminiscência em coisas como o time de tomar esses autores, dizendo o que cria solidariedade não é a cooperação como afinal das penas, mas forças impulsivas como a afinidade sanguínea, a ligação ao mesmo solo, o culto dos ancestrais, a comunhão dos costumes. É somente quando grupos se formam nestas bases que a cooperação deles se organiza. Bom, então, qual que é a crítica que esses autores fazem? Né? Justamente para formular uma noção de etnicidade, uma noção moderna de etnicidade, como eles se propõem. A etnicidade não é um conjunto intemporal, imutável de traços culturais, crenças, valores, símbolos, ritos, regras de conduta, língua, código de polidez, práticas de vestuário ou culinárias, etc., transmitidos da mesma forma de geração para geração na história do grupo, mas traços históricos comuns se formaram no curso de uma história comum que a memória coletiva do grupo nunca deixou de transmitir de modo seletivo e de interpretar, transformando determinados personagens lendários por meio de um trabalho de imaginário social em símbolos significativos da identidade étnica. E esta refere-se sempre a uma origem comum suposta. Bom, aqui fica claro que mesmo justamente com essa crítica, nós pressupomos que há consenso em estabelecer justamente quais são esses personagens, esses heróis, enfim. Nós vemos aqui, na verdade, inclusive o germe, né, de formulações bem mais extremas, né, que foram muito comuns, né, elaborados nacionalismos totalitários do século XX, de determinar com a nação é isto, são esses heróis, normalmente heróis militares, que estão contra esses símbolos que fazem parte do Brasil ou em qualquer outro país, né, são contrários à essência nacional. Então, justamente, então, aqui é muito sintomático, né, quando o uso, inclusive, vamos dizer assim, uma vez selecionados e dotados de valor emblemático, determinados traços culturais são vistos como a propriedade do grupo no sentido de atributo substancial e de posse, que funcionam como sinais sobre os quais se funda o contraste entre nós e eles. É muito sintomático dos valores acima, uma vez selecionados. Né? Selecionados por quem? Né? Então, vemos aqui, né, essa fala. Bom, nós vemos que essa mesma ideia de uma sociedade seja uma sociedade nacional, como sociedades, como grupos menores, né, dentro de uma sociedade nacional, né, baseado justamente nesse compartilhar traços culturais, né, herdados do passado, né, está muito presente na sociologia da linguagem, né, e no autor de referência é Fishman, isso daí. E você está falando sobre nacionalismo, a organização social a partir das características distintivas das coletividades, do caráter único das crenças, comportamentos e valores. A questão do caráter único, nós temos reminiscência de Kertz, a questão da singularidade, né, de cada nação. Então, e justamente a língua, e é isso que Fishman trata, é um veículo por excelência, vou pular isso daqui. Bom, então Fishman distingue o que ele chama de grupo étnico, nacionalidade, os quais justamente um vínculo, né, seria etnocultural, ele chama de integração etnocultural primária, e a nação, que é o que ele chama de integração político-operacional secundária. Então, uma questão fundamental aqui, né, que é uma questão que subsiste na antropologia, nas teorias primordialistas que depois são formuladas, a ideia de que as relações sociais são primariamente, primordialmente naturais, afetivas, etc., para depois tornarem-se políticas. Né? E como diz Fecheux, né, sob o pseudônimo de Thomas Herbert, né, as relações sociais nunca foram naturais para depois serem políticas. Porque justamente o político, né, entendido justamente como relações de poder, de força, né,
suas contradições, etc., afeta as relações, inclusive no âmbito familiar, um pouco, justamente, para toda essa ideologia, digamos, a família seria justamente o modelo, né, desses vínculos primários, afetivos, onde o político não se colocaria. Né? E por isso, o nacionalismo, para ele, seria um comportamento ético, né, de grupos que agem em prol dos próprios interesses, que organizam os próprios interesses culturais. Né? E o nacionalismo seria político é quando esses grupos étnicos mais largos, mais amplos e organizados reivindicariam um território. Então, ele distingue, nesse sentido, o que seria uma nação. Uma nação seria uma unidade territorial dominada por uma nacionalidade, e o que seria um Estado-país, né, que estaria constituído por diferentes nacionalidades. Onde ele conseguiu modelos de nação assim, homogênea, não sei, mas de qualquer maneira, o que eu quero chamar a atenção aqui é que este é um autor de base para os estudos do multiculturalismo e do multilinguismo. E justamente é interessante pensar que aqui gostaria de retomar se frente, porque o que nós vemos em toda essa literatura, nessa bibliografia, é que contra o certo ideal, no caso de Herder se opõe diretamente aos ideais universalistas da Revolução Francesa, né? Dizendo que não há um ideal só, um só modelo, porque há diferentes nações. Mas, dentro das nações, ele recria, né, essa ideia homogênea de vínculo social, mesmo que seja em outra escala. Então, Tunis, através da ideia de comunidade, e aqui, Fishman, através da ideia de comunidade étnico-cultural, critica, se opõe nesse sentido a Herder, dizendo não, as nações não são homogêneas, né? Há multiplicidade, há diferença, mas recria dentro de unidades menores, né, a mesma concepção homogênea, consensual de vínculo social. E, bom, aqui tem toda a questão da orientação para o passado, né? A retomada que ele faz direta das noções de Gemeinschaft, que quer ser chave mas eu queria que a língua, justamente, como um símbolo de autenticidade daqueles que pertencem ou não pertencem a uma comunidade, com um vínculo com o glorioso passado. Bom, não é à toa, eu não gosto de falar sempre da minha tese, né? Porque, na verdade, na minha tese eu trabalhei como o dispositivo teórico-analítico, né, fundado nessa tradição, acaba, quando faz uma análise dos discursos nacionalistas do Paraguai, acaba reproduzindo o discurso da ditadura militar. Né? A questão de glorificar o passado, os heróis militares, né, de que quem não fala Guarani é Paraguai, e por isso o presidente da República, apesar do nome alemão, considerava um autêntico Paraguai pelos paraguaios, né, referindo-se a Stroessner. Né? Bom, e a língua como manifestação justamente desse sentimento homogêneo. Então vejamos aqui, essa é uma citação que ele faz, e não para criticar, né, dizendo em irlandês, não somente reage para a mesma beleza, para a mesma delicadeza de inflexões e sugestões que deleitou nossos pais, mas ainda podemos compartilhar, através dessa língua, os desejos e as esperanças, as falhas, os sucessos, a nobreza, inclusive, numa maneira sagrada, a fraqueza humana de praticamente toda a nossa história registrada. Bom, esse é um caso extremo, mas é justamente ver como o fato de compartilhar a língua produz esse consenso, né? E esse mesmo sentimento, essa mesma sensibilidade. Né? Bom, isso daqui eu tinha feito, são flores.